Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para bater um papo com outra pessoa, uma pessoa muito importante, muito, como é que é a palavra do momento? Hypada no mundo do circo e muito importante na minha vida também. Minha irmã. Já queria fazer essa conversa com ele faz tempo e agora finalmente conseguimos. Então hoje eu vou quase de frente com... Nos 45 do segundo tempo, porque eu estou para ir embora. Daqui a exatamente uma semana estarei no frio. Exatamente, no frio do cão. E a gente vai contar para vocês hoje um pouquinho da jornada do Helder, presepadas aqui da gente. E também falar sobre a auto-performance, assim, por isso que eu queria muito conversar com o Helder também, trazer o vídeo pro canal e tudo. Porque eu acho legal, tanto, né, toda a trajetória do Helder, de tanta coisa que ele faz, de tanto foda que ele é, em todas as coisas que ele faz, e da onde ele chegou. E uma coisa específica também, além de tudo isso, é a questão da idade. Porque o que eu escuto muito, né, tipo, eu estou velha... Eu estou velha para começar a treinar, eu estou velha para fazer não sei o que, eu estou velha para blá 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 blá, tipo, acha que às vezes não... Às vezes tem até vontade de trabalhar com circo e coisas assim, ou de entrar na escola de circo, e acha que já tá velho, tipo, velho, 20 anos, 25 anos, sabe? E tipo, agora, pra quem não sabe, né, que eu falei lá no Insta, divulguei ele e tudo, o Helder trabalha em um dos shows do Cirque du Soleil, por isso que ele vai embora e tudo, porque ele vai viajar de volta lá pra voltar lá pro circo e tudo. E com quantos anos você entrou pro Cirque du Soleil? Gente, meu primeiro contrato do Cirque du Soleil eu tinha 35 anos, 35 ou 36, alguma coisa assim. Eu entrei velho, né? Assim, velho pra mim na questão da arte que eu faço, né, do circo, mas entrei com 35 anos, gente, foi babado, hein? E uma prova de que a idade, né, não... O mais velho da trupe, da companhia, assim, dos artistas, e estou aí, ó, firme e forte. E aí começa dando uma, quer dizer, já começou, né, dando uns spoilers, mas fala pra gente, assim, como que você começou no circo, com qual modalidade, que eu lembro que quando eu conheci você, lá no da Juve, no Projeto Social de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, você fazia mais tecido e já fazia contorção. Inclusive, o Helder foi a primeira pessoa, assim, que eu vi pessoalmente fazendo contorção e foi uma das primeiras pessoas que começou ali a me ensinar a passar coisas de contorção, que a gente vai contar pra vocês como que era, né, nessa época, o nosso treino maluco. Isso. Então, gente, o meu primeiro contato com o circo foi nesse espaço que a Georgia mencionou, que na época se chamava Juventude Cidadã. E eu comecei com tecido. Eu trabalhava numa companhia de dança na cidade mesmo, né? E lá eu trabalhava lá já mais ou menos uns 4 anos. Eu era intérprete de Libras nessa companhia. Aí uma amiga falou que tinha uma outra amiga e a gente foi assistir um espetáculo de circo nesse projeto social. E eu nem sabia que existia, porque eu era novo na cidade. Eu tinha me mudado para lá faz uns 4 anos, eu não conhecia tudo que acontecia, né? As manifestações culturais que tinham na cidade. Aí eu lembro que eu assisti, aí durante o espetáculo, uma palhacinha me convidou para sentar no colo dela, depois me chamou lá pro palco e fez as brincadeirinhas lá. E eu fiquei encantado com isso. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que mais ou menos uns 18, por aí, alguma coisa assim, porque eu também estava na faculdade, era bem nessa época conturbada de estudo, de trabalho e tudo mais. Mas acho que foi mais ou menos nisso. E eu me apaixonei, gostei, continuei na dança, né, na companhia que eu trabalhava, e na faculdade, e no trabalho, no projeto social do circo. E eu entrei fazendo tecido, eu gostei muito do tecido, sabe? Tipo aqueles panos pendurados, e as pessoas fazendo acrobacia e fazendo as quedas, tipo super perigosa, mas ao mesmo tempo emocionante, plástico, bonito. Gostei muito daquilo. E eu fiquei no tecido por mais ou menos uns 3, 4 anos, sabe? Fiquei bastante ainda.
E eu lembro que eu queria me especializar, sabe, nisso mesmo. Tanto que a gente fez... Ai, já tô avançando já. Tipo, Pode ir. tanto que um outro amigo nosso, ele mandou um formulário, né? Porque tinha aberto um edital para você fazer curso de circo, né? No Rio de Janeiro. Na única escola de circo, né? Técnicas, informações circenses da América Latina, e era no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu falei, eu quero me especializar em tecido. E fiz meu vídeo de tecido, gravei, tá lá no canal do YouTube, ainda super antigo, né? E eu entrei com esse vídeo na época. Eu lembro que a Jorge, ela fez também de dança, né? Você fez danças tribais. Foi danças tribais, mas tinha também que fazer uma de circo, aí eu fiz de lira. De lira. Nossa senhora, super iniciante assim, mas... Nossa. Legal. Aí foi isso, gente. Entrei com tecido, gostei de tecido, fiquei fazendo tecido, mas chegou na escola, mudou tudo, né? Porque a gente vê, a nossa visão faz assim, ó, ampla. E na escola de circo tem várias modalidades, várias outras coisas, então a gente acaba se familiarizando e gostando de outras coisas. Mas antes também de começar o circo, como eu estava na dança, eu me forçava muito de flexibilidade. Aí eu não sabia o que eu era, não sabia se eu era contorcionista ou não, porque eu nem sabia, na verdade eu nem sei se eu sabia se existia esse termo, essa terminologia. Eu só sei que eu era uma pessoa muito flexível porque eu forçava demais. Então não é uma coisa inata, sabe? Eu adquiri porque eu forçava demais mesmo. E lá hoje da Juve, né, antigo Juventude Cidadã, a gente treinava demais o dia inteiro. Aí foi lá que eu conheci a Georgia. E ela se interessou pela modalidade, aí comecei a passar o meu conhecimento para ela, que não era, naquela época não era o melhor conhecimento, não era o técnico, a gente só passava o que a gente aprendia com a vida e a gente fazia trocas. Então que não tinha tanta informação e não tinha aula mesmo de contorção de nada disso. Não tinha, tipo... Quem dava aula era eu, mas porque eu tava ali, eu já tinha experiência. Eu já tinha uma certa experiência e conhecimento do corpo, porque eu sou formado em educação física, mas a de técnicas de contorção e flexibilidade, tipo, não tinha. A gente ia pegando conforme as pessoas iam vindo, a gente ia fazendo trocas e aprendendo também com o nosso corpo, né? Falei, vamos fazer isso, vamos aquecer desse jeito, vamos forçar ali. E a gente só forçava. Era só forçação o dia inteiro. E a dor na lombar depois. A dor na lombar gritando. Mas e também, a gente só forçava a lombar, tipo, nem sabia que tinha que forçar o meio das costas, da cervical, quadríceps, sabe, pra tudo ajudar. A gente era ali, Tem uma foto que tá eu e o Dani. Na lombar. Eu e o Dani, que dessa época. Aí, tipo assim, ele tá forçando pra trás e o meu braço tá aqui em cima. Tá forçando só. Aí eu fico assim, será que meu ombro era duro? Que eu lembro que eu sentia muito ombro aqui. Eu lembro disso, que era uma dor horrível. Quando eu puxava assim, meu ombro era duro naquela época. Eu lembro que eu sentia muito aqui. Aí eu fico assim, será que ele não puxou o meu braço ou meu ombro era realmente duro? Eu nunca vou saber. Porque é por causa da foto, nunca vai dar pra saber. E, nossa, como... Também, assim, apesar da gente não saber, e também é importante ressaltar que, de vez em quando, eu comento que no meu início teve pessoas que me machucaram. Essas pessoas não foram welder, tá? Foi lá na escola, depois que eu já tava na escola. Eu sentia dor na lombar quando eu treinava no início, porque a gente só forçava a lombar, não sabia também direito as ativações, as coisas e tal. Só que eu fiquei bem flexível ali e tava seguindo a vida. Mas foi na escola que realmente extrapolaram assim e me machucaram e tudo mais. Exatamente. Eu também. Eu ficava com dor na lombar, mas eu fiquei flexível, tipo, desse jeito. Porque os corpos, eles se adaptam, né? E tem coisas que é bom pro seu corpo e tem coisas que é bom pro corpo do outro. Por exemplo, eu era uma pessoa muito dura, tipo, então pra mim adiantava ser forçado, sabe, naquela época, eu só descia se eu estivesse forçando. Hoje em dia, como existem outras técnicas, o conhecimento, o advance da internet, a gente consegue se conectar melhor e aprender mais, hoje em dia outras técnicas funcionam melhor pra mim, né, porque meu corpo também já passou por aquilo lá atrás, e outra também porque a gente aprende, né, a ativar o corpo de uma forma diferente.
Aí, trazendo consciência trazendo corporal. consciência, né? Tanto que quando a gente foi pra escola de circo, quem disse que eu encostei no tecido? Nem encostei, acho que eu nunca subi no tecido na escola de circo. Eu cheguei lá e quis Verdade. me especializar em contorcionismo, parada de mãos e mão a mão, sabe? O meu leque de visão e de vontade se ampliou e eu quis fazer outras coisas. Assim como a Georgia também, né? Tipo, a gente foi fazer outras coisas porque era mais Não, e eu já interessante. queria fazer contorção e lira, que foi meio que eu segui mesmo, né? Só que aí eu queria, chegou lá, eu queria aprender tudo, eu queria fazer tudo, até bola de contato eu cheguei a sim. comprar e fazer. Malabares. A Malabares, gente fez malabares. quis passar por tudo. Até monociclo eu tentei aprender, mas eu não dei conta não. Você ainda aprendeu, né? Na Eu escola andar aprendi de monociclo, aprendi perna de pau, caí, me machuquei, subi de novo. Aprendi arame, fiz trapézio de voos. Porque isso. também é legal falar que assim, na nossa época, a escola era diferente do que era hoje. Tanto que o tempo de formação era 3 anos e meio. A gente entrava com bolsa, só que a gente ficava com a bolsa, né, o dinheiro, 10 meses. E depois você ficava por conta própria. Então, todo esse período, assim, de 2 anos e meio, vamos dizer assim, um pouquinho mais, né? Que a gente passou para se formar na escola, foi tudo fazendo escola e trabalhando em circo, em eventos e tudo mais. Que foi, assim, pesadão, porque quem tá na escola até hoje e que se formou recente nesse período de 2 anos, sabe o quanto é sinistro e cansativo demais e o quanto que é sufocante, né, pra mente e sobrecarrega demais o corpo. Exatamente. Porque é todo dia muito treino, você fica o dia inteiro treinando mesmo, de manhã até a tarde, assim, tipo, e tudo é muito, né? Muito, e a gente tinha 2 trabalhos, 2 trabalhos que a gente fazia juntos. A gente ia pro circo do Topetão, que a gente trabalhava lá juntos. Aí depois a gente saía e ia trabalhar de madrugada numa boate que chamava Miroir, o nome do... Era o que? O nome do show ou o nome da boate? Miroir era da boate e a gente era da Novelle Troupe, que era a Novelle... Que era o trupe mesmo de circo. Nossa, a gente tinha 2 empregos. Aí a gente varava a noite, aí chegava domingo, a gente tinha que acordar, o quê? Umas 10, porque, sei lá, era 1, 2 horas da tarde, tinha que estar no Topetão, porque tinha show às 5. E aí fazia show de novo, tinha 2 shows no Topetão. Nossa, gente, de domingo. A gente se fudia muito. Aí segunda de manhã a gente já tava na escola de novo. E tinha que estar cedíssimo na escola, porque começava 8 horas da manhã e a gente tinha que acordar o quê? 6 e pouco, dependendo de onde a gente morava, sabe? E a gente chegava assim, ó, segunda. Zumbi, gente, nosso corpo. Nem existia. A gente só aguentava porque éramos jovens, tá? Só pra informar. E eu era mais jovem que você. Não, e tem a história da Juve. Antes da gente ir pra escola de circo, aí tinha esse treino do capeta que o Helder passava, que era de 8 a meio-dia. Aí a gente chegava, o Helder fazia a gente correr, ninguém merece, né? Esse horário tinha que correr 15 minutos pra aquecer o corpo. Aí beleza, depois ia lá e começava a alongar tudo, perna e coluna, assim, e ia, fazia duplinha, né, que acaba demorando mais mesmo, força um, aí o outro troca, força o outro e tal. E aí, na época, tinha uma menina lá, que era minha amiga e tudo. Aí teve umas 2 vezes que a gente saiu pra uma balada, eu e ela, tinha o quê? Uns 19 anos, 18, 19 anos. Aí a gente foi pra uma balada e a gente virou a noite e a gente foi direto pro Juventude treinar. Gente, como? Aí o Helder chegou lá, a gente já tava lá deitada no colchão, assim, tirando uma soneca e ele assim, abismado. O que você tá fazendo aqui? Gente, era muito cedo, gente. Tipo, a gente começava umas 7, 8 horas. E eu chegava assim e falei, gente, essas mães já estão aqui. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente ia pra balada, mas não matava o treino. Olha que disciplina. Nossa. Toda podre, né? Toda podre. Mas ia. Não, a gente era muito disciplinado, gente. Demais. Tanto que estamos aqui, a gente chegou onde estamos e somos o que somos porque a gente teve muita disciplina lá atrás. Hoje a gente também tem muita disciplina, mas a gente não vai ficar mais nessa loucura, porque também agora deixa pra vocês, né? Também. Tem isso. E também chega uma hora que o corpo ganha uma consciência, uma memória muscular, e que você já fez por tanto tempo, a mesma coisa e tal,
que não é igual no início, porque no início eu lembro assim, na escola a gente tinha férias no fim do ano, sei lá, de semanas. Quando eu voltava pra escola depois na Lira, eu já tava sem força, já tava fraca, já não sei o que, Esquecia, né? Você esquecia de como que era o truque, de como que aquecia, o músculo já não lembrava mais que dor era aquela, tudo. Agora de tanto você repetir, fazer, já tá aqui, gente. Memória muscular gravou tudo, sabe? A gente também adapta, a gente já consegue... quase que eu falei editar o treino, né? Olha aí. Quem dera se fosse editar o treino, né? A gente já consegue, tipo, otimizar o nosso treino, né? Então, coisas que a gente demorava 1 hora pra fazer, a gente faz, sei lá, em 20 minutos. Sim, e vai criando tanto repertório e tanto conhecimento do corpo que você vai sabendo qual caminho fazer pra até encurtar e tal. Isso, pra chegar naquilo, que é maravilhoso, gente. Mas... infelizmente isso, né, infelizmente / felizmente, você só ganha isso com experiência, né? Se tivesse como a gente pegar, tipo, gente, aqui é um potinho com experiência, você pega lá e joga em você, né? Mas não, a gente tem que passar por todo esse processo, que às vezes demora meses ou anos, pra ir aprendendo e adquirindo, né? E colocando no seu corpo, né? Mas é um processo longo, dependendo do que você tá fazendo. Demora, e até pela própria, lembrei, falando disso, até da própria versão dos nossos números que a gente teve, né? Nossa, trocentas versões. Nossa, esses dias eu achei, gente, um vídeo. É que infelizmente, eu acho que não dá pra colocar aqui, porque tá muito ruim a qualidade. Porque na nossa época... Isso é uma coisa que eu fiquei pensando outro dia também. Que minha aluna falou, nossa, como é que as contorcionistas antigas faziam e tal? Porque elas não se filmavam, como é que elas sabiam como que tava, né? Aí eu lembrei da gente, tipo, que a gente não... Na época que a gente começou a escola, não tinha celular com câmera. Eu tinha uma Cybershot. Gente, tô vestindo muito velho. Eu também, eu tinha uma Cybershot. E aí a gente filmava e tudo pra ver assim. E hoje eu tenho esses vídeos ainda, só que a qualidade, meu Deus do céu, é tipo assim, muito pixelado assim, tá em movie, não, tá em AVI, sei lá. Formato doido que ia ter que formatar pra conseguir usar. E muito ruim a qualidade, muito ruim. E a gente, Senhor Jesus, só olhando aqui, eu meu Deus, como a gente era ruim. Se eu conseguir vou botar um trechinho aqui e a gente fazendo nossas pesquisas lá no tatame e viajando na maionese, a gente fazia meio que sozinho nessa parte de contorção. Eu nunca fiz, eu fiz algumas aulas, né, que a gente fez, algumas aulas de contorção na escola, mas não tinha na grade. A gente fez meio que a parte assim, não tava na grade, mas também a gente já... se garantia mais, né? Porque as aulas era mais pra gente fugir do que a gente que a gente tinha que fazer pra deixar de lado ali e fazer o nosso, porque eu lembro que a gente fazia essas aulas de contorção pra gente conseguir montar nosso número, não porque a gente queria ficar ali na grade, tipo, ai meu Deus, a gente precisa treinar nosso número, vamos se inscrever na grade de contorção. Aí ficava nós dois ali, aquecia o professor ali rapidinho, depois partiu treinar o número. Nossa, e aí teve várias versões, assim, de início tinha uma... Outro dia eu até postei no canal, gente numa convenção, com figurino que era branco e preto. Sim, eu sei. Acho que era, tipo, a primeira versão, um número enorme. Eu falei assim, gente, a gente queria, tipo, fazer tudo que a gente desenvolveu, que a gente testou no mesmo número, tipo, o número 7 minutos. Todos os truques, gente, imagina. Eu assim, gente, não acaba não esse número? Já Nossa, tá bom, já. Eu lembro desse, era com a calça preta, era com a calça, né? Você primeiro teve a calça que foi super improvisado, que eu peguei tipo uma calça que já tinha, mandei a costureira botar um risco assim. Era o da calça primeiro. Aí a gente fez esse número aí, eu já tinha algumas versões, inclusive tinha com a Laura tocando o acordeon, a sanfona. E depois a gente teve um outro que era o macacão inteiriço até aqui, ó, zebrado. Que a gente fez até no Unicirco, o Marcos Frota. Tem vídeo desse, tem? Tem. Esse eu tenho também. Nossa, você era gordinha naquela época, eu lembro da calça. Eu engordei na escola, quando eu fui pra escola. Porque quando eu tava no da Juve, eu não tava... Aí eu fui pra escola, não sei se foi coisa de adaptação, de alimentação, que aqui eu morava com a minha mãe ainda, né? Eu comia comidinha boa. Aí chegou lá, cara... muito treino, eu ficava com muita fome e a gente se alimentava muito mal na escola, que na época a comida era horrível. E eu era vegetariana. Isso que me lascou também. Então as opções e tudo
era muita massa, muito queijo. Aí teve uma época que eu acho que eu fiquei, aquela época, teve até uma época que a gente foi no festival de Campo Mourão, que a gente apresentou também o número lá, lembra? Sim. Pega essa calça aí. E eu tava com 64, 65 quilos. Que Gente, pra mim... ela pesava mais de 10 quilos a mais que eu, porque eu tinha que você 53. tinha menos. 53, gente. Por isso que eu te cortava bem, né? Nossa. Não, mas hoje eu também te corto bem, porque... Agora você tá com quanto? Agora eu tenho, tipo, 58. Que é o peso normal. Agora a 58, gente tá 59. igual, porque eu tô com 57, 58. Às vezes eu bato 58, quando eu tô bem, né? Agora eu devo ter diminuído porque eu não tô treinando. Mas, nossa, eu pesava 53, era muito magro. Quando eu tô de TPM eu peso Credo. 60. Nossa. Você era bem... Mas é porque eu sou baixinho, eu sou mais baixo que ela e minha estrutura E óssea uma também coisa é mais- engraçada, todo mundo fala, nossa, eu conheci o Adriano, ele era pequenininho, porque aí vê você no vídeo e acha que você é bem grande. Uhum. Gente, mas essa época foi muito, nossa, foi muito gostosa. Foi muito sofrida e gostosa. Porque a gente tava fazendo uma coisa que a gente não sabia se ia dar certo ou não, a gente não sabia se era certo ou errado. Forçando lá no do Juventude, e de repente foi pra escola de circo. Uma coisa que eu lembrei também, muito importante de falar também, que a gente, além da grade, que a gente fazia as grades e fazia a modalidade, né? Ou arame, ou trapézio. E não tinha, tipo, preparo ali, tinha um cara que fazia um preparo, que era o Chicão. Que era um preparo doido lá, mas a gente fazia com o Helder, muito já da experiência que ele tinha e também como educador físico. Todo dia, eu lembro que todo dia a gente fazia os exercícios, que são exercícios base pra gente, assim, do circo. Que é o pé na barra. Nossa, a gente fazia isso todo dia. Gente, todo sem dia. isso, pra você ser um aerelista, se você não tiver o corpo preparado com esse básico aí, ó. Pé na barra, ombrinho, barra. Quem não sabe o que é pé na barra é você se pendurar na barra, né? E trazer o pé até bater lá. Fazer grupado também. Grupado, afastado, nossa, resistência. A gente fazia fazer resistência na parada, de mão, tipo, todo dia, assim, sempre. Verdade, porque a escola mesmo não passava isso, eles não tinham. Não sei, né? Os professores também são muito velhinhos, né? E eles também não tinham reciclagem, eles não tinham muito conhecimento, assim, porque muitos também eram de circo tradicional, né? Então eles também passavam o conhecimento deles, né? Tipo, cada um com seus conhecimentos, mas é isso. Mas na nossa época realmente era mais quase todos os professores eram velhinhos de circo tradicional. Hoje em dia já tá mais diferente, né? São mais jovens também, e hoje em dia a gente também a gente pode pegar tudo, gente, tudo na internet, sabe? Nossa, meu irmão, ele arrumou o carro dele vendo vídeo de YouTube. Olha isso, tipo... Meu Deus. Nossa. Sinistro. Não, mas eu também, toda vez que eu... como é que eu coloco uma lâmpada, faço uma fiação, vai ver no YouTube. Tudo tem no YouTube e no TikTok. No TikTok, tipo, sinistro. Agora também lembrei o que a gente pode contar da presepada Na verdade já tem um vídeo aqui no canal que eu falei da minha chegada no Rio de Janeiro e eu conto isso Tem dois lugares. Cara, a gente passou tanto perrengue, amigo. Quando eu lembro, eu falo assim, puta, que a gente se fudeu tanto. Aí vou ter que tirar meus palavrão do YouTube, mas... Nossa, a gente se fudeu tanto. Eu nem sei se as pessoas hoje em dia que vão pra escola se fodem o quanto a gente se fudeu na nossa época. No Rio de Janeiro... Tá, eu começo, não sei como... Que tem o do Jacarezinho, da onde a gente chegou pra morar, aonde a gente dormia, treinando pra caralho todo dia, da onde a gente dormia, das situações... Depois teve a República... Nossa. Que o rato mordeu seu dedo, que eu acho que eu contei isso no outro vídeo. Nossa, eu fui de manhã sozinho, gente. Nossa, não, primeiro, no Rio de Janeiro foi tenso, gente. A nossa chegada foi muito tensa, sabe? Porque a gente morava num bairro distante da escola, chamava Maria da Graça. E esse bairro, ele era colado com dois bairros. Tipo, tem uma rua que chamava Dom Jaime Câmara, né? Aí tem o nosso bairro, mas antes, na Dom Jaime Câmara, de um lado... Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara. Jaime, de onde você tirou? Aí de um lado tem um bairro que se chama Jacarezinho e do outro lado Manguinhos. E ali se chama Faixa de Gaza, né? Por que será? Né? Muitas coisas acontecem ali.
E a gente ia dormir com um tiro, lembra dos tiros? Que era a comunidade ali do... A gente super ingênuo. Nosso amigo Davi, a gente olhar assim pela janela, a gente via vários fogos, né? Uns flashzinhos assim, ó, uns barulhinhos de fogos mesmo, né? Ai, gente, olha os fogos, tudo, a gente olhando ali, ele falou, gente, isso é tiro. Aí a gente ficava assim, nossa, gente, isso é tiro. Tipo, sai da janela. Nossa, sinistro. Então, a gente morava nesse bairro que era distante da escola, passava por esse lugar aí na faixa de Gaza. E lá na época, agora não tem isso mais, né? Mas tinha muita perua, que a gente chama de perua aqui, mas lá no Rio eles chamam de Kombi. Que eram essas van, né? Que hoje em dia acho que deve ser pequenininha, van, né? Pequenininha, que fazia o transporte para complementar o transporte público. Só que eram umas peruas muito velhas, perua tipo toda arregaçada. E a gente passava lá e, meu, te juro, quase todos os dias a gente era parado e eles tiravam quem de dentro da perua, meu amigo e eu, o Davi. Lembra disso que acontecia? Né? Enfim, problemas estruturais, sociais, tudo que você já conhece, né? Ali mascarado como racismo estrutural, enfim. Aí tinha esses perrengues que a gente passava para chegar até a escola, acordava muito cedo, tudo, e chovia demais. O Rio de Janeiro é uma cidade muito suja, muito nojenta. Principalmente nessa área. Principalmente nessa área, que era muito lixo na rua, sabe? Muito lugar não era asfaltado. Fora o perigo que era, né? Sempre tinha tiroteio, sempre tinha... A gente ia dormir, ou não conseguia dormir com barulho de baile funk, lembra? Os baile funk. Não, e a gente chegou, não tinha cama, nada, a gente comprou uns colchonetes. E assim, detalhe, a gente não tinha a grana da bolsa, mas a gente não tinha, a gente economizava o máximo também, né? E tal, então não tinha grana, sabe? Tipo, vou comprar uma cama, a gente segurava o máximo. Jamais. Aí a gente comprou uns colchonetes e nessa época a gente ainda não trabalhava em circo nenhum, né? Era só a bolsa, só. Aí a gente comprou uns colchonetes na loja americana, sei lá, bem fininho assim, aí colocava e dormia ali, gente. E dormia nós três, eram os colchonetes de acampar, gente, aqueles que você enrola, tipo, nossa. Meu Deus, isso é essa coisa tudo na mala. A gente não tinha máquina de lavar. Não tinha, a gente lavava na mão, num tanque. Não. Nossa, eu lembro, deu todo final de semana. Então, eu já ia falar isso, porque que ódio que eu tinha. Tipo assim, sábado e domingo eu podia dormir mais, não precisava acordar às 6 horas da manhã. E aí o Helder tava lá de manhã, 6 horas da manhã, esfregando roupa no tanque, e me acordava. Aí eu ficava com ódio, cara. Eu falava, que tá 6 horas da manhã lavando roupa, por que ele não pode lavar mais tarde? Tipo, e detalhe, que a nossa roupa era branca e azul. Que não sei, na Leopoldina, que a escola não era nem na Praça da Bandeira, e o povo queria que a gente tivesse uniforme branco e azul, gente. Os tatame, juro, era um bagulho nojento. Depois, quando voltou pra Praça da Bandeira, que a gente pegou o último ano, que já é na Praça da Bandeira, onde é hoje, era muito melhor, nossa, muito mais limpo. Mas na Leopoldina, meu Deus, a gente ainda assim, ó, fazendo parada de mão, aí batia um vento, por exemplo. Nossa, vi uma poeira sinistra. Tanto que eu lembro que a gente tomava banho, sabe aquelas escovas de esfregar roupa, sabe? Eu passava lá no pé, porque o pé ficava uma crosta, sabe? E às vezes nem saía. E é isso, tipo, eu acordava, gente, eu era chato, eu tinha muito toque de mania de limpeza, sabe? E eu acordava cedíssimo pra lavar a roupa, porque ela tinha que dar tempo de secar, ficar o dia inteiro secando. E eu tinha que fazer as minhas outras coisas. Eu gostava de sair, tudo, né? Ir na praia, eu gostava muito de no arpoador, ficar lá brisando. Mas, nossa, foi sofrido, gente, sofrido. Aí depois ficou mais sofrido ainda, porque essa indivídua aqui, ela resolveu sair da casa, né? Me abandonou. Ela saiu... Não te abandonei. Eu tive meus motivos que eu já te contei secretamente quais foram, que não posso expor aqui. Motivos para um outro vlog, tá? Aí fiquei sozinho na casa junto com meu outro amigo e foi o estopim para eu ter saído de lá depois, porque, gente, foi assim, ó, a minha chegada no Rio já foi muito trash, porque teve toda essa situação que a gente chegou e ficou naquela casa, né, naquele lugar super perigoso, mas depois que a Georgia foi embora, aí teve uma vez que eu voltei para minha casa aqui em São Paulo para visitar meus pais.
E aí eu falei, tipo, meu, não dá mais pra ficar dormindo naquele colchonetezinho só eu e meu amigo. Era muito, gente, era muito fino. Parecia um edredom dobrado, assim, ó. Ah, você trouxe. Aí o que eu fiz? Eu fui pra minha casa aqui em São Paulo, trouxe umas mudas de roupa e trouxe um colchão, sabe? Aí um colchão mesmo, da minha cama, da minha beliche. Aí eu enrolei o colchão, né? E passei o varal. Eu lembro que minha mãe me ajudou a enrolar ele e amarrar com o varal, o fio do varal. Nossa, um trambolho gigante assim, ó, do meu lado, eu com a mochila, com mala. Aí cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, olha só, gente. É muito perrengue. Não generalizando, mas olha como os cariocas são. Aí cheguei na rodoviária, que é um caos a rodoviária, gente. Tipo, ai, tomara a Deus que eles um dia melhorem, gente, a situação. Porque aquela rodoviária era um caos. Um monte de taxista ali, ó, tipo, urubuzando você. Vai ali, tanto tal, pra ir até tanto. Aí teve um bendito de um que falou assim pra mim. Eu falei, eu vou pra tal lugar. Ele, R$4. R$4 isso lá atrás, tá? Na época. Era mais ou menos 2010, né? Era tudo muito mais barato. Era 2009. 2010, 2011 no máximo. Aí eu falei, gente, R$4? Beleza, vamos. E eu tinha uma nota de R$100 que eu tinha colocado na minha meia, né? Aí fui, coloquei, e eu era muito ingênuo, gente. Eu entrei no táxi, aí tava o taxista, e tinha um cara na frente, um carona. E eu foi a primeira vez na minha vida que eu peguei táxi. Eu nem sabia que, tipo, não tinha que estar o outro cara ali do lado, sabe? Pra mim era isso, né? Aí quando foi chegando ali no Jacarezinho, o cara virou pra trás, super bravo. E aí, neguinho, é R$80. Falando mó bravo, não sei o que lá. Aí eu, como assim, moço? Mas você falou 4. Ele, você tá me tirando? E não sei o que lá, começou a falar um monte. Aí o outro cara já virou, já pegou na minha camisa. A gente vai te apagar, que não sei o que, falando um monte. Eles me levaram lá pra dentro do Jacarezinho. E eu pensando, eu falei, gente, eu vou morrer. E como alguém vai saber que eu morri? Como que vai... Gente, foi muito foda. Só sei que eu não paguei. Eu dei R$10 que eu tinha na minha carteira pra eles. Eles jogaram todas as minhas coisas na rua. E eu fui de madrugada arrastando o colchão, a minha mala, a minha mochila até chegar na casa. Motivo 1, pra eu ter saído daquela casa. Motivo 2, num belo dia, eu indo pra escola de circo, peguei a perua, né? Aí quando ele chegou na faixa de gás ali entre o Jacarezinho e Manguinhos, o motorista falou, todo mundo abaixa agora. Aí eu falei, gente, como assim? Abaixa, todo mundo abaixou. Abaixamos e pá, um monte de tiro, um monte. Aí uma mulher que tava do meu lado falou assim, já acabou, a gente pode levantar. Quando a gente levantou, gente, não tinha mais vidro, janela na perua. A perua tinha sido metralhada. Eu fiquei assim, em choque. E os buracos assim, né? Cheio de buraco na lataria da perua. Não sei nem como não pegou na gente, porque acho que era troca de tiro dos dois bairros, né? E quem tava ali no meio foi. Motivo 2. E o motivo 3 era porque toda vez, quase todos os dias, eu e o Davi, meu amigo, a gente era parado pelas peruas e revistado pelos policiais. Teve até um policial que eu cheguei pra ele assim, você lembra de mim? Aí ele, não. Eu falei, você me parou ontem. Ele falou, não lembro, a gente todo dia. Eu falei, você me para todos os dias, vocês param todos os dias. Inclusive você perguntou, você quis saber de onde que eu era. Eu falei, eu sou do circo. Ele, você é o cara do circo e tudo mais. Gente, estampado na cara o racismo, né? Aí eu falei pra minha mãe e felizmente eu tive que sair de lá, sabe? Aí saí daquela casa e foi muito foda, tipo, eu passei por várias situações que eu poderia ter morrido, se sofrer algum atentado, tipo, um monte de coisa. Então, isso foi só o comecinho, tá? É o comecinho da minha vida no Rio de Janeiro, mas teve várias outras situações com abuso. Nossa, já fui abusado por taxista, gente, sabe? Cheguei chorando com a... Lembra, gata? Eu cheguei chorando, nossa, na escola, porque eu tinha esquecido a minha mochila no ônibus. Aí eu peguei um táxi pra ir correndo atrás do ônibus. Um cara que ele não tinha uma perna, ele começou a me abusar e tirou o negócio dele pra fora e começou... Nossa. Ai, mas eu não quero falar disso. Chegou na escola chorando. Porque isso foi, acho que a pior parte da minha vida, assim, no Rio de Janeiro. Muito punk. Continua, gata. Nossa, foi tenso, Não, tenso, e o negócio que eu saí da casa, né, também teve motivos que eu não sei se um dia eu vou expor,
no meu livro ou em algum lugar, que é muito delicado, mas assim, vários tipos de abuso também, né, que a gente passou no... Acho que a gente era muito ingênuo, será? E tipo assim, Nossa, pô, tinha... várias vezes foi Quando eu tentativa de penso, pô, abuso eu comigo, mas- devia fazer... Pois é. Nossa, gente. Eu tinha que ter feito tal coisa, porque se você olha hoje, né, o seu posicionamento a hoje, gente sua maturidade, você reagiria fala, nossa, diferente. hoje eu faria tal coisa. Só que eu tinha 19 anos, cara, 20 anos e era muito ingênua também. A gente era- Tinha saído já de um padrão de abuso, assim, que meio que eu tava ainda com aquela crença do tipo, cara, eu vou me esquivar dos abusos, mas não vou me posicionar. Porque eu tinha esse silêncio do abuso que eu tinha sofrido e tal, então eu não me posicionava ainda, eu vivia sempre aguentando em silêncio as coisas. Hoje em dia seria outro rolê, mas pô, era outra maturidade, Sim. outra... E a gente, além de sermos na época muito ingênuo, né, a gente também se achava fraco, então a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir peitar e cair na mão com um abusador, né? Tipo, Não, eu e só outra quis... que podia ser super perigoso, mas... podia ser... Nossa, eu só queria... Eu só lembro que eu só tava tentando abrir a porta do táxi e pular. Só que, tipo, meu, cara no volante dirigindo conseguiu me segurar. Tipo, meu, olha o nosso psicológico como enfraquece a gente, sabe? E a gente fica mais refém ainda daquela situação. E em muitos casos, infelizmente, a pessoa deixa. Porque ela não tem nem mais força, sabe? Fisicamente e psicologicamente pra ficar lutando. Então ela só deixa isso acontecer pra acabar logo, pra se livrar logo, pra ir embora logo. Se conseguir sair também, né? Que às vezes morre, né? Infelizmente. Eu também, quando eu saí lá daquela casa, eu fui pra um lugar horrível também, que era lá na Central do Brasil. Você morava com uma mulher, né? Com uma velhinha muito pirada, Nossa, gente. Depois gente. logo eu saí dali e fui pra República dos Ratos. Nossa, dos ratos. Gente, tinha era rato real. Tanta barata, muita, Tinha muita, cocô de muita. rato em cima do fogão. Nossa, aquelas baratinhas pequenas. Eu lembro Era que um horrível. dia eu fui dormir lá. Já teve um blog sobre isso, né? Uma vez eu falei por cima, assim, que tinha República dos Ratos, mas não falei direito dessa parte da história. Nossa, eu lembro que eu não saía dessa república, porque a Jorge Era do morava lado da lá, escola. né? Do lado da escola, eu ficava lá com ela, Só que era muito nojento, gente. Já era num bairro nojento, que se chamava... Como que chamava a vila? É na Rua Ceará, na Praça da Bandeira, na Rua Ceará. Não, mas tinha uma vila. Vila Mimosa. Vila Mimosa, que era um prostíbulo, sabe? Tanto que quando eu passava na nossa. rua indo pra República, várias vezes, vários caras me pararam pra Nossa. perguntar se eu fazia programa. Eu ficava puta da vida. E aí quando eu pegava táxi também de algum Nossa, lugar, que que da- na gente, época lugar não era tinha muito Uber. legal. Não tinha Uber. Aí eu Nossa. falava assim, vou pra Rua Ceará. Aí o taxista já ficava, tipo, todo querendo coisa assim comigo, achando que eu era, né, da vida Gente, de lá. Era muito legal. Eu gostava daquele lugar porque era um lugar, tipo... Enfim, era engraçado tudo, mas não era um lugar saudável, terrível, né? né? Era terrível. Aí, fora a sujeira tudo, que era no caminho todo, na casa, tudo. Eu fui dormir uma vez lá com a Georgia. Eu nem sei se você tava lá. Eu tava No lá, dia? mas você tava no outro quarto, que você dormiu no quarto da Nancy. Eu dormi no quarto da Nancy, gente, uma amiga nossa. E eu já tinha visto o rato andando pela casa durante o dia. Falei, gente, tem um rato aqui, tem um rato aqui. Eles, mas eles entram e saem toda hora. Já moram com a gente. Eu, beleza. Aí eu dormi, com muito custo eu consegui dormir, porque eu ficava assim, tipo, meu, o rato vai chegar, vai cair na minha boca, alguma coisa assim. Aí dormi. No meu sonho... Olha, eu botei na mão no microfone. No meu sonho, eu tava sonhando que tinha alguém puxando, me brigando, puxando a minha mão, puxando o meu dedo. Mas era no sonho. De repente eu acordei com alguma coisa arrancando meu dedo. Acordei assim, tudo escuro, acendi a luz, assim, falei, gente, aconteceu alguma coisa. Era um sonho, tudo. Aí quando eu fui olhar minha mão, o rato tinha arrancado a metade da minha unha. E eu Ai, que nojo. Nossa, eu fiquei assim, falei, meu, o que eu faço? Durmo de novo? Aí eu tentei dormir de novo, só que tava doendo muito. Falei, meu, aí de madrugada acordei e fechei a porta e fui a pé até o centro, no hospital Oswaldo Cruz, né, que tem lá. Era perto da Central, né? E fui a pé até o hospital. Aí chegou lá, o médico olhou assim, o que foi? Foi um rato que arrancou a metade do meu dedo. Ele fez o curativo, ele falou assim, não vai acontecer nada, o máximo você pode ter alguma febre e é isso. Não fez nenhum exame, não fez nada.
Aí voltei pra casa, todo mundo dormindo ainda, dormi de novo. Aí quando todo mundo acordou, eu falei, gente, eu acordei hoje de madrugada e fui no hospital. E todo mundo, o quê? Você, falei, aquele rato mordeu meu dedo. Gente, nossa, ficou em choque. Todo mundo ficou em choque, nossa. Tipo, ué, como assim? Que loucura, que horror. Nossa, gente, graças a Deus não tive nada, nenhuma toxoplasmose, nada, nenhuma doença. E não fizeram nada comigo, não tomei um remédio. Rio de Janeiro, gente, nossa. Nossa, então, a gente só tocando o terror, falando mal do Rio de Janeiro. Mas, gente, mas que tem, foda, gente. Tem as coisas boas também, né? Tipo, o Rio de Janeiro também é muito lindo, nossa, é incrível em outras camadas, outras partes. Mas tem certas coisas, assim, que a gente, inclusive, voltou pra São Paulo muito por várias coisas, assim, que encheu o saco de lá, assim. Mas eu também gostei muito de várias coisas de ter morado lá. Morei 13 anos lá. Eu amava, tanto que eu relutei bastante em tentar voltar, sabe? Mesmo depois de eu ter ido... Eu viajei, fui morar no Marrocos com uma companhia de circo com meus amigos e voltei, eu já não tinha mais nada. E ainda voltei pra casa da Geórgia ainda, lá É São Cristóvão. São Cristóvão. Voltei pra lá, porque eu falei, vou fazer o quê em São Paulo? Porque eu queria morar lá. Aí depois chegou uma hora que eu falei, não dá mais, não tem mais... Não me prende mais esse lugar, as situações, as condições para artistas eram deploráveis, condições de trabalho, infraestrutura, tudo ia de contra, sabe, aos seus valores, assim, para ser tratado bem como artista. Aí saí de lá, não queria, mas eu saí, né? Não, e tem certos perrengues que você até aceita, em traços, passar no começo, mas quando você vai, criando o nome, a gente... Depois teve outras versões do nosso número, né? Uhum. A gente chegou a ganhar a amostra competitiva lá do primeiro festival internacional que teve no Rio. A gente tinha um número super bom. E lembra que os jurados eram todos gringos? Lembra? Tinha um francês, não sei o que, era tudo de fora. Então a gente, nossa, eu fiquei me sentindo, falei, gente, a gente ganhou e tal. Tinha um número mó babadeira e tal. Aí você não quer mais essas situações, entendeu? Tipo, certos tipos de eventos, certos tipos de cachê, de perrengue, de produções, assim, que não vai, mas você fala, eu treinei pra cá, a gente treinou muito, 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 muito. Aí você chega pra isso aqui? Gente, não. Sempre os lugares que contrata, não tem camarim, vai no banheiro, ou então, não paga... Não tem nem água, não tem água, não não quer dar alguma coisa pra você lá na festa, não dá condições, não dá transporte, não dá nada. Cachê que atrasa, que já é baixo já. Ai, gente, muita coisa. Aqui em São Paulo e no resto do país, né? Tem essas coisas também. Mas às vezes é menos mascarado e também as pessoas também brigam mais, sabe? Então a gente tem mais força aqui, sabe? Mais voz. Mas naquela época, não sei se hoje ainda é assim. Espero que não. Mas naquela época era demais no Rio de Janeiro, sabe? Pra vida de artista era demais, gente. Demais mesmo. Era complexo. Tanto que eu tive que, eu trabalhava com circo, mas nossa, tanto de outras coisas que eu trabalhei também, assim, do trabalhar na novela, na TV Xuxa, nessas coisas, não foi muito com o circo, eu entrei pela dança, sabe? Verdade. Eventos de dança e tal. No meu iniciozinho de tudo, eu fazia modelo vivo. Você chegou a fazer também? Já fiz também, modelo vivo. E a gente ganhava o quê? R$30, caraca, nossa. Não é? Mas acho que naquela época R$30 hoje ia equivaler a uns 100, talvez. Verdade. Nossa, é verdade. Eu trabalhei muito na Globo, gente, lá do Projac. Trabalhei muito com dublê, que era até com o Marcelito, né, Marcelito professor, lembra? Que era professor da escola. Que ele tinha uma empresa de dublê, né? Eu trabalhei muito na Globo, novela, minissérie, fazia muito filme, não saía de lá do Projac, para complementar esses trabalhos do circo que a gente não conseguia sobreviver só deles, sabe? E fora os modelos também vivos que a gente fazia, que era super engraçado. Aham. E depois a gente acabou... Não, eu me formei, a gente se formou junto na escola em 2013. Olha 2013. Isso, faz mais de 10 anos. Nossa... E aí a gente se formou, depois o Helder foi para Marrocos. Nessa época o nosso duo já estava meio separado já, ele estava com um trio, né? Com os meninos. E eu tava fazendo outras coisas, tinha um duo de trapézio também, e trabalhava sozinha com a Líria Contorção.
E depois ainda o Elder voltou de Marrocos, aí morou na minha casa um tempo. E aí, acho que você estava em São Paulo quando a gente foi pra Itália. Sim. Não foi? Nossa, porque a gente recebeu uma proposta para trabalhar numa companhia de circo da Bahia, para trabalhar lá na Itália. E eu morava em São Paulo e a gente estava tentando organizar esse lance de treino. Aí eu fui pro Rio pra gente começar a treinar. Aí o que aconteceu? Peguei chikungunya. E né? eu também tinha pegado um pouquinho antes e ele Nossa. pegou depois. E eu lembro que você péssimo. ficou Nossa, rindo de mim. Gente, parecia que eu tinha artrite, sabe? Sim, Reumatismo. horrível. Horrível. E você ficou Horrível. rindo de mim, que eu ainda tava com chikungunya e eu assim toda podre, e você... Eu cuidando dela. Aí daqui a tudo. pouco você pega também. Eu peguei e a gente foi trabalhar, a gente foi viajar nessa situação. Nossa, gente, foi horrível. Porque ficam Horrível, 6 meses horrível. ainda que você fica meio lascado Nossa, das articulações. sabe que é assim. você não conseguir fechar sua mão e a gente ia trabalhar com contorção, sabe? A gente ia usar todas as articulações do corpo. Nossa, foi... Não, e a gente ainda foi pra foi Salvador. Ah, eu não fui, meu. Você queria... foi, tá Não doido? fui, eu queria Não ter foi? ido, mas eu não fui. Pra Gente, eu Salvador. jurava que você tinha ido. Não, eu queria ter ido, meu sonho, a gente nunca foi Ah, pra você não Bahia. foi por causa da chikungunya? É, não porque foi? eu tava podre, não tinha como. Ah, porque eu lembro Tava que eu fui, eu achei que muito você mal. tinha ido também. Fiquei de cama vários dias, sabe? E você ficou lá em casa ainda, né? Uhum, sozinho, sozinho. coitado. Sozinho. E eu fui pra Bahia ensaiar lá no início do show, não sei o quê. Aí depois a gente foi pra Itália, daí. Nossa, na Itália, gente, é um outro vlog, gente. Porque, nossa, meu Deus do céu, nossa. Ontem mesmo a gente tava comentando que era muito bonito, tinha Meu. era um trabalho tranquilo. Muita coisa boa, mas muita coisa tensa também, sabe? Meu, é uma história longa, sabe? Que rende muitos likes. Rende muitos views. Rende tipo, um nossa. vídeo só pra isso, Um né? vídeo só pra isso. Não, e outro dia eu tenho várias imagens Nossa, Itália. da Itália, vídeos assim, que até dá pra usar, não tá tão feio igual lá do início, que foi em 2016, por aí, a Nossa, Itália. a gente trabalhou com o Du lá, foi muito A gente bom, né? trabalhou A gente com ficou bem na base. Fazer o Todo Du dia. e eu fazia bambolê com contorção e você fazia a parada de mão também. Eram 2 números pra cada, né? E dançava, né? Que também tinha as partes que a gente entrava de dança. Aqui Nossa. nas coreografias. Né? É! Caraca. Gente, mas foi muito legal, foi divertido, né? Apesar de, né, algumas coisas, apesar de a referência, né? Muitas coisas legais aconteceram, foi divertido. A gente também conheceu muito, a gente conheceu Vários a parte lugares. bonita da Itália, né? Que é o norte da Itália, os Alpes suíços, os bairros lindos lá, magníficos. Foi ótimo, foi Muito legal. foram experiências, né? Experiências. A gente aí. queria ter conhecido até mais, né? Mas é porque não dava tempo mesmo. Porque a gente tinha que viajar 4, 3 horas às vezes até o local do show, que às vezes era em outra cidade. Apresentava e voltava, então, tipo, levava meio que o dia inteiro. E no início a gente ainda tentava acordar e treinar de manhã, porque a gente é doido de treino, então às vezes Nossa. a gente ainda treinava, almoçava, ia, viajava, fazia show, aí voltava, e tipo, todo dia. Todo dia. Esse trabalho era um show só, mas também não tinha day off, né? Teve uma vez ou outra que teve, porque cancelaram por causa de algum motivo, mas Nossa, era a raro. gente não tinha folga, né? Que doido. Não tinha. Eu lembro que Mas até não a gente, ficava quebrado a gente, daço. então, eu lembro que eu reclamei muito com eles, falei, meu, a gente precisa de folga, mas aí depois acostumou. Mas a gente, é engraçado que a gente não ficava quebrado, porque o trabalho era muito tranquilo, né? Acho que um show assim ficava assim cansado, E a gente não assim, fazia mas não- coisas sinistras também da contorção, Mas a gente fazia aquela técnica de compensação babadeira depois dos abdominais, né? de sentar na bolinha, lembra? Que a gente empurrava a bolinha um do outro, assim, mó Nossa, tempão. não lembro disso, não. Não lembra? Mas você lembra que exercício que é? Ou não? Não, eu lembro Se que a você gente não lembra, fazia a gente vai ter que abdominal. relembrar. A gente vai ter que relembrar da bolinha. Aí essa bolinha foi o Lobo que passou pra gente. Você ficava na bolinha, pega nos Mas isquios aqui assim. se diz? Não, a bolinha aqui assim. Aqui eu chamo de bolinha. Ah, essa Com o joelho no bolinha. chão. Ai, sei, sei, não sei, porque eu sou duro nesse. Eu não consigo encostar meu joelho no chão, até hoje. Isso era bom, nossa. Nossa, era muito bom pra verdade, compensar. verdade. Aí a gente fazia isso também, pra não ficar com dor e tal.
E eu tenho eu tenho essas imagens. Aí outro dia eu tava pensando assim, eu tenho muita imagem de lá e muita imagem da Finlândia, quando eu fui. Daí o Elder não foi comigo, né? Mas, gente, eu tenho muita imagem. Eu falei assim, cara, dá pra fazer um vlog hoje mesmo, assim, de falar assim, gente, vou fazer um vlog aqui da época que eu trabalhei na Itália. Aí botar, tem muita coisa, a gente no camarim, zoando, horrores. A gente dançando, eu com a peruca da Beyoncé gigante. Nossa. Tem muito vídeo legal que dá pra fazer um vlog, assim, legal, divertido. Na Finlândia também tem muitos vídeos. Vou fazer, qualquer hora eu vou fazer um vlog, mesmo que seja vlog jurássico do passado. Mas ainda vale pra deixar aqui registrado, porque tem muita imagem boa que eu falei, não dá pra deixar aqui nesse HD. Não dá, gente, porque depois estraga, morre, fica tudo aí. Não, deixa pro povo ver, dar risada, curtir, comentar. Ah, inclusive aqui no canal, na pasta de vlogs, tem a parte tem o vlog do dia que eu fui assistir o Elder no Cirque du Soleil. Aqui, quando o show tava aqui no Brasil. Aí ele conseguiu o quê? Pra gente ir de VIP. Então eu fiquei lá bem rica, tomando champanhe e tudo mais. Foi muito legal. E o vlog tá aqui. Inclusive, tem que falar o quê? Manda todo mundo se inscrever no canal e ativar o sininho e curtir o vídeo e comentar o que tá achando até aqui da nossa conversa de 1 hora, sei lá. Isso, gente. Verdade. Se inscrevam no canal da Chuchu, tá? Qual que é o nome do canal? Georgia Bergamin, né? Georgia Bergamin também. Curte, comenta, compartilha. Ela vai deixar uma caixinha de perguntas lá pra vocês fazerem várias perguntas malignas pra gente pode perguntar qualquer coisa, sabe? Qualquer assunto que a gente responde. Se for uma pergunta ok, a gente até abre a pergunta, coloca lá, paf, perguntar isso daqui, e aí? A gente faz um vlog pra pergunta, pra resposta. Se inscreva no meu canal também. Não tem o vlog, mas inscreva no meu canal do Instagram, é @eldercirque. E no pra ver ele treinando, isso, pra ver eu treinando. Lá no meu canal do YouTube também. Eu não coloco muita coisa, mas é só pra você ver. Tem uns números lá, tem o nosso número do festival do passado. Nosso número do festival foi uma briga tipo de 2, 3 anos pra conseguir manter ele no YouTube. Porque como a gente tá com um figurino meio que nude, o algoritmo do YouTube achava que a gente tava pelado, então ele não deixava a gente colocar porque ele ficava com restrição de cenas pornográficas. E acho que até hoje, quando você vai assistir, outro dia eu fui assistir, aparece assim, esse vídeo tem cenas não sei o quê. Como se tivesse uma... Nossa, gente. E é por causa do figurino, porque eu tô com o figurino... Qualquer coisa de escola de samba que você vai assistir, você vê as mulheres lá com os peitos de fora, com o negócio lá só pintado, e a gente não pode colocar nosso número de figurino. Mas tudo bem, né? Coisas à parte. Tudo bem, fazer o quê, né? E aí, próximo assunto? E aí depois que a gente voltou da Itália, aí depois a gente se separou de novo, né? Aí eu fiquei trabalhando sozinha, você também aqui em São Paulo, aí você fez outros duos e tudo. Aí acho que você pode agora contar o quê? Faltou alguma coisa? Não, contar só se a gente for contar da Itália tudo, a gente, vai ficar aqui até amanhã. Nossa, vai ficar até amanhã. Então pode ir pra parte assim que você já veio pra São Paulo, trabalhou e como foi entrar no Cirque du Soleil, o lance da auto-performance, das coisas boas também, das coisas ruins de estar no Cirque du Soleil, tipo, que é muito glamour, mas ao mesmo tempo com as dificuldades que tem. Exatamente. Sua cirurgia. Gente. Nossa, gente, a minha entrada no Cirque du Soleil foi meio que ela foi inusitada. Porque assim, em 2015 eu fui convidado para participar de um seminário internacional de educação física lá na Unicamp, em Campinas, São Paulo, interior. Aí eu lembro que eles me chamaram, né, para fazer uma palestra, dar uma palestra e mostrar meu trabalho, né, minha arte, apresentar algum número. E eu tinha o meu número de parada de mãos, mas eu não queria apresentar ele porque eu já tinha, todo mundo já conhecia, já é um número antigo que eu tenho. Aí eu falei, quero fazer uma coisa nova, vou montar um número de straps, de faixas aéreas. Aí eu montei muito rápido, sei lá, em 1, 2 dias no máximo eu montei esse número e apresentei lá, nesse seminário. Aí ficou muito legal, porque tinha vários gringos, né, de vários países, que era o seminário internacional, né. Tava acontecendo um simpósio também, né, com várias amostras de trabalhos científicos e pessoas apresentando seus artigos, muito legal. Fazia tempo que eu não participava, assim, de uma atividade, de um evento da educação física, que faz tempo que eu tinha saído da área.
Aí eu fui, apresentei, o cara gravou e fez uma edição que ficou babadeira. E eu postei no meu canal do YouTube, né? Isso em 2015. Aí beleza. Aí passou-se os anos, né? Eu montei um duo de mão a mão com o Paulo Maeda, né? E a gente, em 2017, eu montei esse duo com ele, a gente ficou trabalhando junto e foi o máximo, sabe? Até hoje é o máximo trabalhar com ele. Te amo, fofo. Aí, em 2018, o Cirque du Soleil decidiu fazer uma audição no Brasil. E eles me chamaram para fazer a audição. Não, eu tinha me inscrito para fazer a audição e eles aprovaram meus vídeos lá, que eu coloquei. Tem que gravar um vídeo falando como que você é, de apresentação. E beleza, só que eu não... Iam ser 2 audições, a de circense no Rio de Janeiro e a de outras modalidades em São Paulo, que ia ser artes marciais, acrobacia, ginastas, dança, palhaço e tal. Aí eu lembro que eu não pude comparecer eu não ia poder comparecer na audição do Rio de Janeiro porque eu estava trabalhando com uma empresa concorrente, universo casou, né? Aí o meu chefe não me liberou para eu fazer a audição. Aí eu mandei um e-mail pro Cirque du Soleil falando, eu não vou poder fazer a audição, mas eu queria saber se eu posso ir na de São Paulo a só assistir. Porque o meu sonho era fazer uma audição do Cirque du Soleil, mas se eu não pudesse pelo menos assistir pra ver, pra estar ali presente, né? Porque é um sonho pra vários artistas. Aí eles falaram, não, tudo bem, você pode vir assistir. Aí quando eu cheguei, que foi no ginásio em São Caetano do Sul, lá, né, todo mundo falando inglês, eu não sabia nada. Aí a mulher falou assim, quem que você é? Eu falei, eu sou o Elder, eu mandei um e-mail pra vocês falando que eu não ia poder fazer audição, mas que eu poderia assistir. Aí eles, tá, deixa eu ver seu nome aqui. Aí olharam lá, me acharam, você é o cara do Straps? Aí eu falei, sim. Aí eles comentaram lá entre eles, né, cochichando, aí depois veio a tradutora e falou pra mim, então, eles querem dizer pra você que você já foi aprovado na audição, que você já passou, mas eles querem que você fique até o final só para você fazer o teste de dança e de teatro. Aí eu fiquei meio que travada assim, falei, mas como assim? Eu passei na audição, mas eu nem fiz. Eles gostaram muito do seu vídeo de faixa que você colocou, que eles encontraram você no YouTube pela faixa. Aí eu, nossa, meu Deus do céu. Vocês viram como a senhora é babadeira. E, gente, aqui, ó, caí em choro, gente. Meu, foi muito foda. Muito foda mesmo, muito foda mesmo. Não, aí beleza, né? Aí fiquei até o final da audição. Aí eles já tinham falado, você já passou tudo, né? Aí beleza. Entrei no cast, eu só entrei no cast do Cirque du Soleil. Não significava que eu tinha entrado para a companhia em algum show. Aí beleza. Aí quando foi lá para 2018 ainda, mais pro final do ano, eles me enviaram um convite para participar de uma criação que ia ser lá em Macau, na China, para fazer trapézio de voos. Aí eu, gente, trapézio de voos, tipo... Já fiz trapézio de voos na ENC, mas tipo, não gostava de trapézio de voos e era muito perigoso, muito alto, eu tenho medo de altura. Aí recusei, com uma dor no coração. Aí no mesmo ano, em 2018, eles chamaram de novo para fazer banquine e para fazer quadrante russo, que fica jogando a pessoa para lá e para cá, parece um boneco. Aí eu falei, nossa, eu já fiz isso na escola, eu sempre estava machucado, com muita dor, eu me lembrava que eu sempre estava com o cóccix doendo, porque eles jogavam lá no banquine, né, na canastilha, aí eu tinha que cair lá em cima na cadeira, que era uma percha, 3 metros de altura tinha uma cadeira, eu tinha que cair sentadinho na cadeira, eu sempre caía faltando, caía de cóccix. Ficava o ano inteiro com o cóccix doendo, sabe? Eu falei, nossa, eu chorei, mas eu recusei de novo. E eu falei, dessa vez eles nunca mais vão me chamar, porque recusei 2 vezes, já era. Aí tá, né? Vida que segue. Continuei meus trabalhos. Aí quando foi em 2019, mandaram um 3º e-mail falando, estamos com uma parceria com a MSC, a gente vai fazer um show, criar um show do Cirque du Soleil dentro do navio de cruzeiro e vamos rodar o Mediterrâneo. E a gente quer saber se você quer se você quer fazer o seu número de straps. Isso. Sim. Tá, é isso, straps, gente, é isso. Aí entrei na companhia, finalmente, né? Aí os shows começaram a gente começou a criação mais ou menos em março de 2019. Isso, março de 2019.
Aí cheguei lá em Montreal, tudo, né? Todo mundo ensaiando os seus atos, com vários diretores artísticos, diretor de dramaturgia e tudo mais. E eu nunca que ensaiava meu ato, né? Eles estavam dando preferência para os outros e eu ficava lá boiando. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô ensaiando, eu já ficava com medo. Será que eles não gostaram? Viram a minha cara e desistiram? Tipo, meu volta? Aí falando com a tradutora, tinha uma tradutora que ficava 24 horas comigo, porque eu não falava nada de inglês. E ela falou, também não sei o que tá acontecendo, eles falaram pra você ficar de stand-by, que eles ainda vão chegar na sua parte. Aí chegou no momento que chegou a apresentação, né? Depois que todos os atos criaram os seus números, né? A gente tem que apresentar pro Cirque du Soleil inteiro, pra eles darem, parabenizar, né? E tudo mais, né? Pra depois a gente começar a criar o show. Primeiro cria os atos, depois você cria o show. Aí todo mundo se apresentou. Todo mundo lá se apresentando. Aí chegou a minha vez. Eu falei, gente, eu não fiz nada. Fiquei 2 semanas aqui e só fiquei treinando. Aí quando chegou na minha vez, passou num telão lá o meu número de faixa, que eu fiz aqui no Brasil, que eles acharam no YouTube. E eles fizeram uma música, né, do show e colocaram em cima do meu número. E eu fiquei assim, ó, chocado. Eu fiquei olhando pra tradutora, a tradutora olhando pra mim. Ela falou, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, gente, a música deles tá em cima do meu número. Aí quando acabou a apresentação, né, os diretores chegaram lá e falando, gente, agora a gente vem anunciar pra vocês que o protagonista do show vai ser o Elder, e ele vai fazer o número dele, que ele já veio dele prontinho pro Brasil, que a gente não teve tempo de ensaiar com você, porque o seu número já tá pronto e você vai ser o protagonista. Nossa, gente, eu quase tive um infarto, sabe? Chorei. Não sabia de nada, vou ser protagonista de um show de straps. E foi assim que eu tive meu primeiro contrato com o Cirque du Soleil com 35 anos de idade, sabe? Ainda estou com 35, mentira. Aí, gente, foi maravilhoso. E o show era muito legal, o show se chamava Cosmos. Se vocês quiserem assistir esse ato, ele tá lá no meu canal do YouTube, então corre lá pra assistir o ato, tá? De straps. Aí a gente Vou deixar na descrição também o link. Isso. A gente trabalhava todos os dias, tinha um dia de folga, que era na Espanha, em Barcelona. E a gente tinha 2 shows, Cosmos e Eccentrics. Aí um dia a gente fazia 2 vezes o show Cosmos, aí no outro dia 2 vezes o show Eccentrics. Então era bom que dava um descanso pro corpo, porque quem fazia o show A não fazia o show B, ficava fazendo só a contra-regragem. E assim eu fiquei 1 ano trabalhando com eles, né, até que veio a pandemia e demitiu todo mundo se fudeu, foi demitido e já era, né. Aí quando foi em 2022, eu fui chamado de novo para fazer a estreia do Show Bazar no Brasil, né? Aí fui lá para Montreal de novo, fiz toda a criação do meu ato, né? E ele é bem parecido com o meu ato original. Todas as versões que eu faço no Cirque du Soleil são parecidas com o que eu já faço, porque eles vão colocando elementos que você já faz para ficar mais confortável. Eles também gostam muito do meu ato, né? Porque eu faço faixa, que é uma modalidade meio que parecida com ginástica olímpica, que é muita força, só que eu coloco muita flexibilidade, que é o diferencial dos outros caras que fazem essa modalidade. Então por isso que eles gostam, tipo, eles gostam de rasgação, gente. Aí eu lembro que faltando 2 dias, gente, 2 dias antes da estreia, eu fui pra casa visitar minha mãe e peguei minha motinho e voltei pro circo. Aí no meio do caminho eu tive um acidente de moto. Aí eu caí de moto, caí com o ombro e eu rompi 3 ligamentos desse ombro direito. O coracoacromial e o coracoaclavicular, tipo, eu fiquei arrasadíssimo. 2 dias antes da estreia. Tinha entrevista com o Fantástico, tinha entrevista com a Ana Maria, tinha entrevista com o Serginho Grosso, nossa, eu ia ser o famoso, né? Não que eu não seja, mas ia ser o famoso a nível Brasil ali, né? Das pessoas que não são do mundo do E você circo. tava também nas fotos, em todas as propagandas, eu tava em todas né? as propagandas, folder, banner, pacote de pipoca, minha cara tava em todo lugar. Aí eles tiveram que cortar de tudo, porque eu não ia estar lá, né? Não tinha por que fazer propaganda de uma pessoa que não ia estar lá. Fiquei arrasadíssimo, mas consegui voltar em 3 meses e meio, sabe? Foi um
um feito ali, tanto que o meu médico ele até quer fazer um documentário comigo, porque eu voltei muito rápido, que é uma cirurgia. Eu não fiz cirurgia, eu fiz só fisioterapia, né? E continuo sem os 3 ligamentos aqui. Aí eu estreiei, de fato, no Rio de Janeiro, quando eu chamei a Georgia para ir me assistir. Que eu morava lá ainda nessa época. Exatamente. Aí é isso, gente. Aí a gente fez América do Sul todinha, fizemos América do Norte, Estados Unidos 1 ano. E agora, estamos nas Ilhas Canárias, né? Que é uma ilha que perto da África, mas que faz parte da Espanha. Estamos lá agora. Já já vou para lá, né? Me juntar ao pessoal. E falar um pouquinho para vocês também dessa minha trajetória no Cirque du Soleil, que é uma empresa maravilhosa, sabe? Eles cuidam muito bem do artista. A gente tem vários tipos de regalias, de infraestrutura, de treinamento. A gente tem massoterapeuta 24 horas, tem fisioterapeuta 24 horas, a gente tem acupuntura, a gente tem treinamento, a gente tem psicólogo, a gente tem, enfim, eles dão todo tipo de suporte para você. Mas às vezes também nem todo esse suporte ele é o suficiente, porque uma coisa que eu acho que é uma das únicas coisas que eu não gosto tanto é você trabalhar excessivamente, você desgastar o seu corpo e ficar forçando ele ali no máximo. E uma coisa ruim, né, o lado negativo é porque são muitos shows. Chega semanas que que nós fazemos 10 shows por semana. Então, não há curandeiro que faça um milagre que vai te curar, sabe? Você vai quebrar. Tanto que mesmo prevenindo o máximo. Mesmo prevenindo, que a gente previne. A gente não pode ser uma pessoa preguiçosa, porque você tem que fazer a manutenção do seu corpo e isso vai exigir disciplina. Então, por mais que você tá ali apresentando todos os dias, você vai ter que dedicar um tempo do seu dia para você treinar todos os dias. E não é treinar para você ficar melhor no que você faz, é treinar para você fazer a sua manutenção. Então você tem que fazer ali a sua fisioterapia todos os dias, você tem que fazer a sua terapia todos os dias, porque uma coisa é você ficar fora do seu ambiente ali sociável com os seus amigos, de infância, da sua vida e da sua família, e ficar rodando o mundo ali afora. Se você estiver sozinho, pior ainda, porque afeta muito o psicológico, gente. E todo dia fazendo a mesma coisa, o mesmo show e tudo mais. Todo dia fazendo a mesma coisa, tanto que hoje em dia eu passo pelo psicólogo, faço terapia, meu namorado faz terapia, meus amigos fazem terapia, o mundo inteiro faz terapia, porque é muito bom, sabe? Porque eu tava me sentindo que eu tava dentro de um loop. Porque, olha isso, gente, é muito louco. Eu chegava pros meus amigos lá de trabalho, pro meu namorado, eu falava assim, falei, gente... eu tô com uma impressão estranha, sabe? Ele, mas o que é que você tá sentindo? Eu falei, eu tô sentindo que eu não saí do lugar, que eu tô aqui sentado, sabe? Tipo, vários dias repetidamente. Aí ele falou, mas como que você tá sentado? Você levantou, você fez um monte de coisa, mas não sei, parece que eu ainda estou aqui, parece que eu não saí. Por quê? Porque a minha rotina era a mesma. Eu acordava, tomava meu café, fazia lá minha meditação, minhas coisinhas, tudo igual. Aí eu pegava a van pra ir pro circo, né? Com as mesmas pessoas, passava pelo mesmo caminho. Aí chegava lá, fazia o meu treino no mesmo ponto, no mesmo lugar, almoçava com as mesmas pessoas no mesmo restaurante, ia fazer a mesma maquiagem todos os dias, colocava o mesmo figurino todos os dias, escutava o pessoal chamando, gente, lá, número tal em espera, o show vai começar. Gente, as mesmas coisas. Fazia o meu ato, que é igual, se eu fizer ele 365 vezes no ano, eles vão ser 365 vezes iguais. O mesmo braço que eu tenho que fazer assim, na mesma minutagem da música, o pé que eu tenho que colocar naquele lugar do palco, a luz que tá ali igual que vem, a pessoa que tá batendo palma no mesmo truque que eu abro a perna. Gente, igual. Eu não sei se eu consigo passar ou se vocês conseguem entender essa minha frustração que eu tô tentando explicar, mas, é insano. E aí eu acabava tudo isso e deitava lá no camarim e ficava assim, ó, tipo, nossa, acabou. Aí eu fechava o olho, assim, ó, por um minutinho, ficava lá, tipo, só tentando baixar a energia, e quando eu abri o olho, eu já estava lá de novo para fazer a mesma coisa. E eu cheguei assim e falei pro pessoal lá do circo, né, os meus chefes, né, falei, eu tô ficando louco, eu quero ir embora,
Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, parece que me enraizaram aqui, sabe? Aí eles falaram, não, isso é normal, isso acontece, né? Então, por isso que eu comecei a fazer terapia, né? Fora também o excesso de atividade que a gente faz com o nosso corpo. Uma coisa é você fazer eventos ali esporádicos, né? E também aqui no Brasil eu faço muita coisa. Eu trabalho com mão a mão, trabalho com contorção, eu trabalho com faixa, eu sou produtor cultural, eu faço outros eventos com grupos, sabe? Com canastilha, com coisas de acrobacia. Então você faz um monte de coisa, então você não entra naquele loop, naquela neura que você está fazendo repetidamente as suas coisas, sabe? Fora as aulas também. Agora lá é tudo igual. E machuca o corpo também, você fazer a mesma coisa todos os dias. Então, não é esse mar de rosas, não é essa harmonia, esse ambiente harmônico que todo mundo acha que é. E não é para romantizar, sabe, o Cirque du Soleil. E não é para romantizar também esse estilo de vida, sabe? Tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. E a gente tem que saber lidar e tem que estar muito forte aqui emocional para você aguentar isso. Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir aguentar isso é você criar objetivos. Qual que é o meu objetivo? Conseguir o máximo de dinheiro possível para sair, fazer minha reserva, fazer minhas outras coisas e sair de lá. Meu objetivo é ficar bom artisticamente. Meu objetivo é ganhar mais experiência. Meu objetivo é conhecer o mundo, viajar. Então, cria objetivos para você, tentar desfocar e sair um pouco dessa rotina maçante, sabe? Porque senão você também tá se sacrificando ali por alguns aspectos que você tá ali tendo um sacrifício ali com o corpo, e aí você tem então eu tô fazendo isso, uma justificativa, assim, por causa de X, porque se não tiver clareza, eu acho que isso que você falou entra muito no lance, como professora, assim, que eu vejo às vezes das alunas, eu quero fazer não sei o que, não sei o que. A gente faz massagem até na cara, gente. Massagem até na cara, eu falei demais. E eu quero, sei lá, eu quero abrir tal coisa, espacate, eu quero fazer queixinho, eu quero não sei o quê, mas eu não tenho disciplina, mas eu não tenho constância, não sei o quê. Porque às vezes a pessoa não tem clareza, não é assim que é porque eu sou indisciplinada, porque é porque não, porque ela não tem objetivo, né? Porque a falta de disciplina não tá ligada, pra mim, pelo menos eu penso assim e observo isso também, com a falta de clareza do que você quer. Porque se você não sabe exatamente o que você quer, igual quando a gente entrou, a gente sabia que a gente queria ser artista, a gente queria ser contorcionista profissional, a gente queria ganhar dinheiro com isso. Né? Se você não tem uma clareza ali disso, você, de qualquer coisa, qualquer fase da sua vida, fica mais difícil mesmo você se firmar ali e passar as coisas boas e as coisas ruins e pensar, não, beleza, eu tô passando isso aqui, mas é porque eu quero tal. Quero aquilo ali. Então eu sei que tem um preço bom e um preço ruim a se pagar com isso, como tudo na vida. Como tudo na vida, gente, né? Mas, enfim, no contexto geral, eu amo trabalhar lá, porque, não é nem trabalhar lá em si, indiretamente, porque eu amo trabalhar com circo, porque é uma coisa que eu gosto demais e me proporciona a viajar, gente, a conhecer várias culturas e costumes e línguas, histórias e pessoas diferentes, sabe? Isso não há preço que pague, sabe? E é claro que com o Cirque du Soleil eu consigo fazer isso, numa amplitude, numa magnitude, sinistra, porque você consegue conhecer lugares que, eu não teria condições financeiras de conhecer, né? Ainda mais sendo um artista circense negro no Brasil. E é isso, gente, E fala do ombro que você teve que operar, que na verdade nem foi o ombro que coisou no acidente. Verdade, eu tive um acidente de moto com esse ombro aqui, o direito. Agora eu tive que operar o meu ombro esquerdo por conta de fadiga, por conta de excesso de movimentação e excesso de esforço físico, né? Por conta da rotina maçante que a gente tá, né? Fazer 10 shows por semana, né? Enfim. Aí eu operei meu ombro daqui a alguns dias vão fazer 3 meses e eu tô nesse processo de reabilitação que pra mim foi muito sofrido no começo, foi muito tenso porque eu fiquei muito triste e o meu psicológico, meu emocional baixou bastante porque falei, agora eu vou passar por tudo que aconteceu com o outro ombro, eu vou ficar parado de novo e tudo mais. Mas sempre há uma luz no final do túnel, né? Como tudo de ruim que acontece às vezes na nossa vida, a gente sempre tenta encontrar uma coisa positiva naquela tempestade, né?
Que é isso que também nos motiva a continuar. E aí, o que está sendo bom também dessa parte de ficar parado de reabilitação é justamente eu ficar parado, porque dá um descanso pro meu corpo, né, para as outras partes que estavam tudo encalacrada, que já sarou. E outra coisa também muito importante é aqui, ó. Só de eu não estar naquele loop, a minha recuperação tá sendo assim, ó, sabe? Alavancando, tá sendo muito mais rápida. Porque eu tô com a minha família, tô com meus amigos, tô com meu namorado, sabe? Tô fazendo coisas divertidas, coisas que eu fazia antes de estar nessa rotina, e, enfim, de todos os dias ali, ser disciplinado e regrado para fazer a mesma coisa. Então, há males que vêm para o bem, sabe? Eu tô paradinho na minha recuperação, mas também eu tô me reenergizando e me reorganizando, sabe? Me nutrindo com outras coisas e também descansando a minha mente e o meu físico do excesso de shows, né? E é isso, gente. Arrasou. Mais alguma coisa? Pergunta. Olha, tem... E vocês podem fazer pergunta, mas aí vai ficar só pro ano que vem, porque até ele voltar pro Brasil pra gente gravar. Gente. Ou você vai ter que gravar lá, não? Ou você vai lá. Ela pode ir lá me visitar, né? Nos visitar pra gravar lá. A gente faz um Olha, blog sem lá. ir como artista, vai estar faltando dinheiro, hein? Pra bancar. A gente faz uma vaquinha online pra financiar a ida da Geórgia pra parte 2 do nosso vlog. Né? Ó, tem umas perguntas aqui, antes da gente finalizar, que eu tinha aberto uma caixinha no meu Instagram, né? Aí tiveram algumas perguntas. Você fez isso quando, gente? Hoje, quase antes da gente gravar. Aí não deu tempo assim, as pessoas vão ver essa história, depois eu vou até ter que apagar, porque vão ficar mandando pergunta aqui até amanhã. Que e você não vai estar mais aqui. louca. Mas deu tempo de perguntarem algumas coisas, ó. Ela é louca. Primeira, querem saber da sua rotina. Rotina dele, como que é a sua rotina? Acho que estão perguntando mais assim lá, né, de quando você tá no circo. Mas que você já falou também um pouquinho, mas se quiser complementar. Porque logo, a mesma pessoa perguntou assim também. Como ele concilia treinos com apresentações? Nossa, isso é muito... não é tão difícil pra mim, mas isso é uma coisa que você tem que saber se organizar bem. Porque senão você acaba tendo um overtraining, que é um excesso de treino que às vezes acaba prejudicando o seu treino ou acaba prejudicando a sua apresentação. Tá, primeiro isso, né? Eu me organizo assim, sabe? Eu tenho uma rotina de treino muito pesada e muito duradoura, mas por conta da minha modalidade, né? De acordo com o que você escolheu ali, você vai organizando e às vezes você nem é tão pesado, né? Uma pessoa que faz clown, né, ela vai ter ali o seu treino de teatro, né, tudo, mas não chega a ser comparado fisicamente pesado assim com uma pessoa que é acróbata. Mas eu procuro treinar no finalzinho da manhã, entre mais ou menos 11 horas da manhã até umas 3 horas da tarde, fazer os meus treinos. E os meus treinos, o que eles são? Ele é só preparo físico, sabe? Eu nunca fico treinando truques. Principalmente os truques que são mais pesados e que são mais doloridos ou que são perigosos que eu faço no meu ato. Não, eu deixo, porque como já tá tudo incorporado, eu faço todo dia, sabe? Já tá aqui automático. Então, não treino essas coisas porque pode machucar também, sabe? Eu fazer no treino e depois fazer no ato. Então, overtraining não. Eu faço só preparo, né? Faço muito condicionamento físico pro meu core, pros meus ombros, sabe? Pro meu manguito, pro meu quadril também, que eu faço muita flexibilidade. Um preparo físico ali básico e muita fisioterapia. Faço muito elastiquinho, faço muita bolinha, faço muita massagem também. Lá no circo a gente tem massagem, então eu sempre tô me colocando lá no cronograma de massagem e de acupuntura. Então, esse é o meu treino, sabe? E a apresentação sempre é à noite. Eu sempre tento deixar pelo menos umas 2 horas livres antes do meu ato para não fazer nada, para o meu corpo estar ali bem e entrar, tipo, lindo, maravilhoso e saio como se não tivesse acontecido nada, né? E é de terça a domingo o show? O show é de terça a domingo, aí é um show terça, um quarta, um quinta, 2 sexta, 3 sábado e 2 domingo. 10 shows. Nem sempre é assim. Às vezes são 7, às vezes são 9 e às vezes são 10. Então,
Mas em média é entre 7 a 9 shows por semana ali. Às vezes 7, às vezes 10. E agora, qual que era a outra pergunta? Era isso de como você concilia os treinos e sua rotina, que é meio que... Minha rotina é mais ou menos isso, todos os dias. Aí os dias que eu faço preparo um dia e no outro dia eu faço soltura, faço massagem e faço preparo para outra coisa, sei lá, treino flex de ponta de pé, que minha ponta de pé é horrível. Treino flex de borboletinha, que minha borboletinha é horrível também. Mas aí eu vou remanejando e vou... Não, e detalhe que é curioso isso, né? Que a borboleta dele é horrível, mas ele é rasgadíssimo no flex e no middle. Ó, eu não tô mentindo pra vocês. Quanto mais eu trago pra cá, mais ela sobe pra orelha. Ó, aí aqui, ó... Quadril é glúteo. Quadril duro. Se eu quiser descer ela, eu tenho que ir lá pra trás, ó. Vou lá pra trás na parede e ela baixa um pouquinho. Mas se eu venho pra cá, ó, eu fico aqui. E se eu soltar, eu caio, gente, ó. De verdade, é duro. Agora abre um middle aí. E a ponta de... Agora o middle é assim, né? É esse? É, esse? Agora o middle... Ó, não aqueci, lateral. Ó. Eu tô exatamente frio, com o corpo frio. Ele com o corpo frio, ó, ele tá praticamente zerado, sabe? Se eu aquecer aqui um pouquinho, aqui, um minutinho que eu fico, já é negativo já. Vai entender, né? Eu treinei muito isso, sabe? E isso daqui eu não treinei nada. Então, por isso que eu falo, sabe? A minha flexibilidade não é inata, ela é adquirida. E ela é adquirida só nos lugares que me faziam sentido treinar. Falei, quero ter espacate, não quero ter borboleta, me fudi. Hoje eu quero ter borboleta, mas já não dá mais tempo, já tô velho já. Aí, segundo eu sempre passei, gente. Por mais que eu esteja cansado, sabe? A não ser que eu esteja, tipo, com dor, aí eu fico em casa. Mas por mais que eu esteja cansado, eu gosto de sair. Que é bom sair, principalmente pro nosso mental, sabe? O nosso emocional. Você vai, aí que você conhece outras pessoas, você fala a língua local, que você já treina o seu idioma, ou inglês, ou francês, ou espanhol, né? Poliglota, né? Libras também, né? É verdade. Enfim, eu gosto de sair bastante, então todas as minhas folgas eu saio. Falei, gente, nem que eu não tenha um roteiro assim, tipo, eu olho ali no mapa o que tem de legal na cidade. Né? Meu namorado, ele é ótimo nisso, ele vai, organiza lá os nossos passeios, tipo, tem esse lugar aqui, tem esses museus aqui, tudo, vamos lá, tem esse lugar gostoso pra comer. A gente sempre sai porque é bom também pra gente espairecer. Outra pergunta. Existe alguma coisa que ele ainda não fez, mas que gostaria, tecnicamente falando? Ó, na parada de mãos, tem sim. Eu gostaria muito de subir no esquadro de um braço só. Eu consigo descer, sabe? Imagina, você tá lá, você tá aqui no esquadro com um braço só, na banquilha e subir. Eu queria muito fazer isso, eu só consigo descer. No straps... Porque ele para de um braço, tá? Porque eu paro de um braço. Né? No straps, tecnicamente, o que eu gostaria de fazer? Acho que no straps nada. Todos os truques que eu gostaria de fazer, eu já consigo, né? Graças a Deus, tudo. Treinei bastante pra isso, mas já tá ali, né? Tem algum outro truque ali que é claro que tem muitos truques que eu não sei fazer, mas não é do meu interesse também, né? Ou porque machuca demais, ou porque dá tranco, ou porque, enfim, não gosto. Na contorção, tem truque sim que eu gostaria de fazer, mas não sei se vai ser nessa vida. Não, com certeza não vai ser nessa vida. Qual que é? Eu queria muito fazer a mochilinha, sabe? A mochilinha, tipo, você tá aqui no queixinho, aí você joga a perna pra lá e você dobra, aí você fica com o joelho vai no chão. Fold. O triple fold. Triple fold. Pra falar rápido, triple fold. Mochilinha. Na contorção eu gostaria de fazer esse e também o outro de contorção, né, mas que não é muito usado. Eu gostaria muito de fazer Lotus, gente, até hoje. Eu queria fazer um braço na Lotus. Sabe? Que é você botar você bota um pé aqui. Eu não vou nem simular o outro, porque olha isso, ó. E esse pé, ele tem que vir aqui, ó. Mas olha isso, gente. Não, até eu pra fazer Lotus eu sofro, nem quero nem... Eu queria muito fazer Lotus, porque toda vez que eu alongo meu borboletinha, essas coisas assim, sabe? Eu sinto que vai abrir no meu quadril, sabe? Isso me cura. Só que eu sou muito duro nisso. Então, tecnicamente, são só essas coisas, né? Outra pergunta.
Ele faz algo para prevenir lesões? Ah, faço, que nem eu falei pra vocês anteriormente, né? Eu faço muita fisioterapia, ou com a bolinha, ou com elástico, ou com aquela pistolinha de massagem, que daqui a pouquinho eu vou fazer na Georgia, que ela quer, que eu trouxe. Inclusive, a gente vai tornar isso um conteúdo também. Não precisa nem mostrar agora, que quando você for fazer em mim, a gente grava e bota no YouTube. Ah, isso. Já faz propaganda da pistolinha, mas é dólares, tá, querido? É caro. É, Se for gente. comprar aqui no Brasil, senhor. Eu trouxe dos States, Porque é da uma gringa. babadeira. Ela é da essa é a melhor que tem no mercado. Não sei se existem outras, mas que do meu conhecimento é a melhor da marca Theragun. Aí ela é muito boa, sabe? E tem uma bolinha, mas não tem essa, né? Eu vi lá no Soleil quando eu fui ver ele. Tem Cara, uma bolinha gente. e tem um rolinho. E é uma bolinha e um rolinho. dessa, imagina, que vibra. Vibra que e esquenta. É muito sinistro. E eu queria tem um muito uma bolinha rolinho. dessa. Sabe aqueles rolinhos de yoga? É rolinho, né? Que você fica lá rolando. Então, lá também tem o rolinho que ele vibra e esquenta também, sabe? É muito doido. Fora os outros negócios que você vai botar tudo Nossa, no quando corpo, você vier que pra cá pro esquenta. Brasil de novo, mandar você trazer essas coisas pra mim de lá. Aqui no Brasil, acho que nem tem, gente. Nunca vi, pelo menos. Eu mas- procurei essa bolinha que vibra aí, mas eu só achei mesmo vindo de fora e muito caro. É muito caro. Aí eu faço isso. Eu tenho várias artimanhas aí pra conseguir fazer minha fisioterapia eu mesmo e também eu uso muito do que o circo oferece, sabe, lá. Eles dão muito suporte pra gente nesse quesito. Então, sempre tô lá, gente. O pessoal acha que eu tô quebrado, doente. Não, eu tô lá me tratando. Eu falei, gente, só me curem, Fazendo só a me curem, sabe? manutenção e tal. Teve até uns vídeos anteriores aqui no canal que eu falei dessa coisa do treino manutenção, do treino pra ganhar, mais do treino que a gente faz pra manutenção, porque às vezes vê a gente lá todo dia, toda hora, não sei o quê, e não sabe que tem essas várias questões, várias camadas de tipos de treino, né? Que dependendo do que você tá vivendo, dependendo do momento, dependendo do que você tá fazendo, da sua grade, de como você organizou, um vai estar mais do que o outro, enfim. E hoje em dia a gente Exatamente. não treina tanto pra como que fala? Ultrapassar o que... limite. Gente, tanto que como eu faço todos os dias a mesma coisa, extremo nível de força, extremo nível de flexibilidade, o treino de forçação, de rasgação, pra mim ele não funciona mais hoje, não é o que serve mais hoje, pra mim é só ativo. Eu faço os ativos ali, ó, sabe, mobilidade, e é isso, é o que me resolve, sabe? Porque se eu ficar me rasgando, vai inibir a minha força, aí eu vou perder força na hora de fazer o truque. E também vou ficar muito dolorido. Então, é isso que ela falou, sabe? Várias camadas que você coloca ela ali no momento que você tá vivendo, que vai servir pra você. ali. Lembrei até de uma coisa legal, importante, que inclusive, por isso que até lá no meu curso, no Contour Lab, eu sei que as pessoas gostam muito de ter assim, ó, né? Ainda mais hoje em dia, tudo muito beijado assim na mão. O que treinar, o que fazer, não sei o quê. Só que tem uma aula lá que eu dou teórica, que eu ensino a pessoa a montar o treino dela de acordo com os objetivos dela. Eu poderia fazer 1 trilhão de cronogramas, tem os cronogramas de treino, tipo assim, treino de flexibilidade, treino de força, treino de contorção, tem vários modelos colocando isso, mas não coloca a aula específica que você tem que fazer, tipo, espacate. Ou então, hoje você vai fazer aula de ponte. Porque, gente, como é que eu vou falar isso? Eu não sei o objetivo da pessoa. A flexibilidade e a contorção englobam milhares de coisas, milhares de poses, milhares de truques, grupos musculares diferentes e tudo mais. E é uma forma mesmo de dar uma experiência ali pra pessoa pensar e criar também um tipo de autonomia. Porque você não vai, assim, o ideal é que você não dependa para sempre de um professor para montar o seu treino para você. Isso é uma parte do autoconhecimento, da consciência corporal também, para você ir entrando e conhecendo você dentro dessas camadas de tipo de treino, entendendo o que você precisa, o que você não precisa de acordo com o objetivo que você tem. Então, por isso que é importante também, tipo, treinar e ganhar uma autonomia também com isso, né? Você sempre vai, até hoje, igual hoje eu faço aula com o Andrei, se a gente vai treinar junto, eu aprendo com você ainda hoje, e você comigo, porque a gente também foi aprendendo outras coisas por fora. Então, você sempre, o resto da sua vida, você vai ter o que aprender. Mesmo você sendo profissional, professor, artista do Circo de Soleil, você sempre vai ter alguma coisa para aprender. Mas é importante também você criar essa
autonomia ali do iniciante e tudo mais, e depois também seguir o seu rumo, né? Gente, independente do nível que você tiver, você tem que ter uma autonomia de treino, sabe? Não ficar dependendo do professor. Chega Porque uma hora que... mais do que o professor, sabe? Por mais que o professor te conheça muito bem, só você sabe do seu corpo. Então, só você sabe o que realmente, tipo, funciona pra você. Ele vai te dar ali as opções e você vai falar, nossa, isso daqui funciona muito pra mim. E a partir disso, você vai criando a sua metodologia, sabe? O seu método, tipo, nossa, o meu professor passou isso, que esse é muito bom, mas eu fazendo desse jeito, com essa velocidade, com essa repetição, é perfeito. Então, ali, ó, você já criou sua autonomia, já criou o seu método ali. Então, ó, é vida que segue e é desmamar aos pouquinhos. E a última pergunta é: quais formações você acha necessário para se tornar professor de flex e contorção? Nossa, que pergunta. De flex e contorção, não sei nem se eu sei responder essa pergunta. Porque assim, ó, eu acho que... Eu vou falar por mim, tá? Porque acho que fica até mais fácil. Porque assim, ó, eu me tornei um professor de flexibilidade, né? Eu não sei nem se foi de contorção, foi de flexibilidade. Porque eu não me considero um contorcionista, assim. Eu já fiz movimentos de contorção, já trabalhei inclusive com coisas de contorção, mas eu acho que eu sou mais flexível do que um contorcionista. E são coisas diferentes, tá? Só para deixar claro. Mas assim, ó, eu me tornei um bom professor, por quê? Porque antes eu tinha uma formação acadêmica, eu tinha eu era uma pessoa instruída na área da saúde, porque eu sou educador físico, então eu entendia de grupo muscular, entendia da saúde, entendia do que pode e do que não pode, né? E a gente, sendo da área da saúde, a gente sabe que tipo, tudo que a gente faz não pode, né? É contra-anatômico, sabe? A gente não tem que fazer isso, mas é claro que a gente não vai falar isso, né? O médico não vai falar, para de fazer isso. Não, né? Então, isso me ajudou muito a ter uma consciência corporal do meu corpo, a saber os limites, a respeitar e também a olhar o próximo, né? A quem ali eu estou instruindo e saber o que de fato ele pode fazer que não vai ser prejudicial para ele. Porém, depois que eu entrei no circo, eu vi que, tipo, não necessariamente você precisa seguir essa sequência, sabe? Essa origem de você ter uma formação acadêmica para você conseguir ministrar e dar uma aula de flexibilidade de contorção. Isso vai muito da sua experiência, né, de vida, de trabalho e também e também da busca, tipo, de você buscar aprender e se especializar naquela técnica. Então, eu posso dizer hoje para você que, tipo, se você fizer um curso de flexibilidade e de contorção, você consegue dar uma aula. Você não precisa ser uma pessoa formada na área da saúde, você não precisa ter trabalhado num circo também, sabe? Eu acho que é muito complexo, sabe? Não sei se eu sei. Acho que é bem por aí mesmo, até porque às vezes me perguntam também, se eu fizer educação física, tipo, eu acho legal, porque sempre tudo ajuda. Conhecimento nunca é demais, né? Mas não vai esperando que você vá aprender super sobre flexibilidade na faculdade de educação física, que é o que a galera mais reclama, que foi o que fez eu desistir também de fazer educação física. Falei, beleza, eu vou estudar por fora tudo que eu posso, e se eu fizesse uma faculdade eu faria de fisioterapia, não faria de educação física. Isso, é verdade. Eu acho que fisioterapia talvez seria uma ótima opção. As duas são boas opções, mas fisioterapia... Tudo complementa. Fisioterapia talvez, né? Porque ajuda ali você... gente, tudo Agora ajuda. Eu acho que fazer algum curso de circo, né? Igual a gente fez de técnicas e artes circenses, ajudou bastante, porque a gente conheceu a modalidade ali. Éramos pessoas flexíveis, agora a gente conheceu a modalidade de contorcionismo ali, e ali a gente foi ganhando conhecimento, técnica, experiência pra gente conseguir passar pro povo, né? Mas... e sempre, tipo, estudar, pegar, tipo, como é que fala quando é... Referência? Um mentor, tipo assim, pegar um mentor, assim, que você vê, confia no trabalho, aprender tudo que você pode ali com aquela pessoa. Inclusive, não queria dar esse spoiler não, mas o ano que vem, até vou convidar você a fazer uma aula especial. O ano que vem vai sair a capacitação que tantas pessoas me pedem de professor. Há anos fica,
dar capacitação para professor, e eu era super relutante para isso. Mas aí eu pensei assim, gente, eu vejo tanta capacitação rolando, cara, com umas coisas tão lascadas de errado, que eu fico assim, velho, beleza, pelo menos eu sei que eu vou estar fazendo a capacitação, vou estar ensinando coisas com base, com muita experiência, porque se a pessoa não for aprender comigo para ser professor, ela vai dar o jeito dela lá e às vezes vai aprender de uma forma que aí você olha o terror, às vezes, na internet, de como que é o mundo da flexibilidade. Minha vez até fiz um meme sobre isso. Eu falei, então beleza, vou... Também porque assim, se eu morrer amanhã, o meu conhecimento vai para onde, entendeu? Então melhor tá num... a gente tem que difundir o conhecimento. E eu não, espalhado eu e não vendeu... tenho apego, egoísmo e rancor com nada, sabe? Vocês... Quer que eu ensine? Eu ensino. Quer que eu ensino do jeito que eu faço para você fazer depois? Eu ensino do jeito que eu faço para você fazer depois. Só não esqueça dos créditos, tá? Isso é muito importante. Que é um papo, sabe? que a gente também comenta aqui direto. Mas é isso, gente. Todo conhecimento ele é válido, ele vindo de qualquer área, porque na área da saúde, fisioterapia, educação física vai ajudar você a ter uma consciência e você saber o que você pode ou não fazer com o seu corpo. Circo, ginástica artística, ginástica rítmica, dança, vai ajudar você a ter uma consciência corporal, sabe? Então, tudo isso vai ajudar você a ser um bom professor, tá? Então... Que a gente não chegou a aprofundar muito nisso, porque é muita coisa, né? Mas que esse vídeo já vai ficar enorme, mas assim, eu passei pela ginástica rítmica, ele passou pela artística também, chegou a passar algumas coisas de rítmica que eu passei pra ele, porque na época homem não podia fazer, então, tipo, só eu fiz. A gente passou pela dança, várias modalidades de dança, parkour. Ixi, Maria, milhões de coisas, várias coisas. Tudo isso ajudou a gente a ser o que a gente é hoje, sabe? Com muito conhecimento, mas vocês também conseguem, sabe? Então, tudo isso que a gente falou, se vocês pegar um pouquinho ali de cada, né, já vai ajudar bastante. E, principalmente, fazer aula com um profissional capacitado, assim fala, profissional capacitado, especializado naquela disciplina. Então, o que a Georgia falou da mentoria é essencial, gente, não faz a louca. Eu quero ser contorcionista, eu quero ser professor, então você faz aula como um profissional daquela área, sabe? E que seja um profissional com noção, que não vai te machucar e forçar isso, enfim, porque na contorção tá melhor hoje em dia, né? Mas ainda assim tem muita gente até que nunca foi contorcionista. Tem círculos aí que a pessoa nunca foi contorcionista, nunca estudou contorção e dá aula de contorção. E dá aula de contorção. E que, assim, beleza, em alguns casos, ok, mas a gente vê que a maioria, a pessoa só tá lascando a lombar dos outros, só forçando, machucando, é um monte de gente lesionada. Aí a pessoa lesiona, fica frustrada, abandona a modalidade por causa disso e isso acaba sendo muito triste. Porque não é pra ser assim. Exatamente. Não é porque eu sei costurar que eu vou fazer pontos em uma pessoa. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Não, e eu tô aí, ó, desde os 19 anos, daqui a pouco eu vou fazer 34. E eu nunca tive uma lesão na minha coluna, um negócio, a não ser a época que a pessoa machucou minha lombar, mas depois eu consegui reverter, ainda bem, que não ficou uma coisa pro resto da vida. Hoje eu não sinto dor na lombar nenhuma. Tenho minhas fases de ficar mais dura, de ficar com uma área assim, assado? Tenho, porque é assim, normal, porque sabe? é normal, sabe? Você fazendo o que a gente faz, é assim, ó, a gente sabe? nunca vai estar... A gente tem que aprender a respeitar ele. Se a minha fase de dureza, ela tá dura... Nunca tive uma fase de dureza, tá durando 6 meses. É isso. É isso. Respeita, e daqui a pouco muda muda o treino, sabe? Daqui a pouco ela passa. É assim, são várias montanhas russas e tal. Então, enfim, eu acho que você pode terminar jogando o cabelo e, sei lá, passando uma mensagem final, assim, pra quem tá começando, pra quem tá te assistindo, pra quem treina, pra quem tem objetivos grandes ou tem objetivos pequenos. Não é nenhum objetivo nunca é pequeno, mas pra quem quer, sei lá, chegar no Cirque du Soleil ou pra quem só quer treinar e ter isso como um estilo de vida. Dê o seu suco de mensagem. Mensagens, né? Se você deseja ser um bom artista, sabe? Seja a nível nacional ou internacional, seja que você quer entrar numa companhia pequena ou entrar no Cirque du Soleil,
sabe? Um conselho que eu dou pra vocês, sabe? Que muitos circenses passam por isso e ficam frustrados quando você tá lá no auge da sua carreira, da sua alta performance física, mas você vai prestar uma audição, você não consegue entrar ali, é porque você não fez algumas coisas lá atrás, sabe? Então, se você quer ser um bom artista, um bom profissional, gente, estudem, tá? Estudem bastante e principalmente façam aula de dança, sabe? Amplia o seu leque de atividades de entretenimento e o seu ramo artístico, sabe? Faz dança, faz música, faz teatro, não faz só o circo, porque quando você chegar lá em cima, você vai trabalhar numa companhia boa, que você vai depender, tipo, de você criar um personagem, de você fazer uma improvisação com dança, Ter ou no expressões, show, ter expressões, tudo vai faltar, gente. Só o circo não é o caminho para você chegar lá onde você quer chegar. Você tem que passar por outras vertentes artísticas antes, sabe? E isso eu falo para todo mundo porque isso foi muito importante para mim, foi crucial para eu chegar onde eu estou. Porque lá atrás, nos primórdios, eu joguei 7 anos futebol, então eu já tinha uma certa consciência corporal. Depois eu fiz 4 anos de dança, depois eu fiz educação física, depois eu entrei no circo, depois eu fiz teatro e depois eu cheguei no Cirque du Soleil, sabe? Não necessariamente uma coisa vai te impedir de chegar lá, mas ajuda, tá? Isso. Então, chegamos ao fim do grande papo. E agora a gente vai botar na descrição as coisas que a gente mencionou aqui, os números, Isso, algumas referências. o vídeo do Rio de Janeiro que eu também conto meus perrengues, que a galera já até falou que eu já traumatizei elas quando elas foram pra escola, elas assistiram esse meu Esse vídeo. vídeo. Agora então, que lascou. Mas calma, gente, hoje em Nossa. dia a escola tá melhor. E o Rio Gente, de Janeiro abre as também inscrições depende. da escola, viu? Abre as inscrições da escola de circo, a Escola Nacional lá no Rio de Janeiro. Qualquer coisa vocês... É no Enquilô. Não tá no site da Funarte. Tá no site da Funarte, mas se vocês também quiserem entrar no Instagram da escola, é Enc, E-N-C-L-O. L.O. É só assim, Enquilô. Não é Enquilô Viva? Antes era Enqui Viva, não sei agora. Mudou, sei lá. Mas é enfim. isso, procurem aí. E isso, também gente. vê se dá tempo, né, até o vídeo sair. E também se preparem, assim, abre de 2 em 2 anos, então dá pra ficar 2 anos se preparando pra entrar na próxima, qualquer coisa. Se vocês quiserem entrar com uma modalidade específica, parada de mãos, ou flexibilidade, ou contorção, ó. Consultem a gente. Segunda-feira eu já vou dar aula pra uma menina, vou preparar ela pra escola. Nos inclusive. consultem que a gente pode orientar vocês da melhor forma possível, porque já passamos por lá e a gente já sabe todos os perrengues que vocês vão passar também. Caminhos, E os caminhos. É isso, gente. Não esquece de deixar seu like, o seu comentário. E depois fiquem de olho que a gente vai fazer um outro vídeo da pistola do Elder. Ai, Ficou sim, meio a estranho, pistola. né? Mas. Duplo pleonasmo, não, duplo sentido. Pistola de massagem do Só de Elder. massagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, gente. É isso. Do dual.